Oi, pessoal. Agora nós vamos entrar em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 está escrito: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 livros nós chamamos de 4 livros do Evangelho. Então, o Evangelho significa o quê? É a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, isso nós chamamos de Evangelho. Mas uma coisa muito interessante... Então, tem um ponto em comum entre o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. No livro de Mateus, antes de Jesus Cristo nascer, então João Batista nasceu um pouco antes. Então, o profeta Isaías falou sobre... profetizou sobre João Batista, né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Então, João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus Cristo vir. Por isso, no livro de Mateus, antes de Jesus Cristo nascer, João Batista veio primeiro e ele começou a trabalhar. Então, no livro de Marcos também, Jesus Cristo veio antes e começou a trabalhar. Então, no livro de Lucas também. Então, no livro de João também. Então, o que João Batista veio? Ele veio para preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Então, por que método João Batista fez o caminho ser endireitado e preparou o caminho? Então o que ele estava clamando? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Antes dele se encontrar com Jesus, o povo de Israel, ele estava fazendo o trabalho de fazer o povo perceber que era pecador. As pessoas, antes de se encontrar com Jesus Cristo, elas precisam ter um tipo de coração. Primeiro, ela tem que descobrir, ela tem que perceber que ela é pecadora para poder procurar por Jesus Cristo. Eu tenho muitos pecados. Eu tenho que morrer. Por isso que eu preciso de Jesus Cristo. As pessoas, eu cometi alguns poucos pecados. Tem alguém que não tenha pecado assim? É só daqui para frente viver bem sem cometer pecado. Então, se é esse tipo de pessoa, então essa pessoa não precisa de Jesus Cristo. Eu tenho muitos pecados. Eu não sei, eu não tenho método para me libertar desse pecado. Como esse pecado pode ser lavado? De qualquer jeito, esse pecado parece que nunca vai poder ser lavado. Alguém vai ter que vir e me perdoar. Porque assim eu acho que eu vou poder ser perdoado do meu pecado. Mas eu sozinho não consigo. Então, se é uma pessoa assim... essa pessoa vai poder receber graça de Jesus Cristo. Vai pedir graça de Jesus. Mas as pessoas não pensam assim. Eu cometi um pouco de pecado. Tem alguém que não tenha pecado? Eu não cometi maldade tamanho igual aquela pessoa. É verdade que eu cometi um pouco de pecado. Mas eu não cometi um tão grande pecado. Eu fiz maldade. Mas eu não fiz aquela maldade tão grande. Então, porque essas pessoas são pessoas que acreditam em si mesmas, elas não podem receber graça de Jesus.
Então, antes de Jesus Cristo vir, veio primeiro João Batista. Então, esse trabalho que João Batista fez foi o quê? A gente é pecador. Nós somos sujos pecadores e precisamos receber graça. Ele fez esse trabalho da gente perceber isso. Quando eu olho para minha pessoa, antes de Jesus Cristo vir, primeiro João Batista veio procurar o meu coração. Ele me fez perceber quão sujo pecador eu sou. Eu nunca havia pensado que eu tinha cometido tamanho pecado. Eu pensei que eu tinha vivido de uma forma bondosa diante de Jesus. Mas um dia Deus trabalhou no meu coração como João Batista. Tudo ele fez que voltasse para o fracasso. Mesmo quando eu ainda era criança, eu me preocupei muito por causa do meu espírito. Eu me esforçava para não cometer pecado. Eu utilizava todos os métodos e jeitos para não cometer pecado. Eu pensei como? Eu não consigo. Eu somente vou poder ir para o inferno. Era o mesmo eu. Mas sem a condução de Deus, quando eu olhei para minha pessoa, eu sempre era uma pessoa boazinha. Eu não cometi uma maldade igual aquela pessoa. Eu cometi um pouco de pecado. Mas eu só cometi uma mentira, só menti um pouquinho. Então eu aceitava todo o pecado que vinha de mim. Não tinha jeito. Eu me esforcei para não cometer pecado, mas não tinha jeito. Eu cometi um ou outro pecado. Mas não foi um pecado tão grande. Eu fiz muitas boas obras na igreja. Eu trabalhei assim na igreja. Eu cantei no coral. Eu não pude ofertar muito. Mas eu ofertei para Deus o quanto eu pude. Até um certo tempo eu tinha esse tipo de coração. Eu acho que eu nunca faltei no culto de domingo. Eu participei de quase todos os cultos de madrugada. Então, mesmo que eu era pecador, Satanás me fez tornar como um pecador, pelo menos não muito mal. Porque eu era pecador, mas não um pecador muito mal. Eu tinha um coração de que mesmo que eu fosse pecador, eu não ia para o inferno. Eu pensava que eu não era uma pessoa tão má. Mas, até 1962, todas as coisas que eu fiz fracassou. E naquele tempo eu penso que Deus emprestou os olhos dele para mim. Pela primeira vez, naquele tempo, eu vi a minha verdadeira pessoa. Eu percebi quão insensato, quão tolo era meu pensamento até agora. Eu descobri em 1962 quão pecador eu era. Mais do que qualquer pessoa era egoísta. Eu descobri que eu era uma pessoa suja e má. Eu descobri que eu era uma pessoa tão suja e má que somente podia ir para o inferno. Qualquer coisa que eu fizesse não podia lavar esse meu pecado. Então, tudo que eu fiz para lavar o meu pecado, eu não podia fazer nada, eu desisti. Quando eu penso agora, Deus me enviou primeiro o João Batista no meu coração antes de vir Jesus Cristo. Ele fez com que aparecesse cada pecado do meu coração. Ele mostrou que eu não era essa pessoa boazinha. Naquele tempo eu percebi, eu sou uma pessoa que somente posso ir para o inferno. Eu estava cada vez mais me aprofundando no pecado. Toda noite eu me reunia com os meus amigos, roubava, jogava. Não, eu não posso ir para lá. E no dia seguinte de manhã eu orava para Deus perdoar todo aquele meu pecado.
Não, eu não posso ir me encontrar com aquele meu amigo. Eu vou cometer pecado. Eu não queria ir. Mas sem eu saber, eu estava ali de novo. Eu estava sofrendo, eu estava angustiado por causa do pecado. E naquele tempo, assim como João Batista, Deus fez eu mostrar no meu coração, eu somente sou um sujo pecador que posso receber maldição. E naquele tempo eu precisava da graça de Deus, de Jesus. Qualquer coisa que eu faça, meus pecados não vão poder ser lavados. Não tem outro caminho senão Jesus Cristo. E naquele tempo, eu comecei a olhar para Jesus Cristo. Hoje em dia, muitas pessoas têm dúvida espiritual. Sua justiça, sua bondade, suas coisas, as pessoas se satisfazem com isso. Eu fiz essa bondade. Eu fui fiel assim. Eu ofertei. Eu servi ao Senhor com esse coração. Então eu não tenho problema. Eu sou uma pessoa que tem vida espiritual. Satanás está enganando muitas pessoas dessa forma. Não tem problema, eu vivi de uma forma fiel, correta. Mas Deus estava me mostrando, mas Deus, assim como João Batista, mostrando que eu somente podia receber maldição. E antes de Jesus Cristo vir, primeiro veio João Batista, e ele começou a clamar sobre o arrependimento. Raça de víboras. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles tinham que receber a ira. Mas ninguém falou para eles fugirem dessa ira. Então, aquele pecado que eles tinham escondido, João Batista veio e começou a repreender. Então, João Batista fazendo isso, eles começaram a perceber seu pecado. Eu sou realmente um sujo pecador. Como eu vou poder ser lavado do meu pecado? Mesmo fazendo bondade não adianta, porque eu já cometi pecado. Eu não tenho como lavar meus pecados. Não é só porque eu quero ser fiel que eu vou conseguir. Então, essas pessoas começaram a sofrer, ficar angustiado por causa do pecado. Até agora, não era Jesus, mas o seu esforço, suas coisas, elas queriam receber salvação por essas coisas. Se João Batista vier para o nosso coração, os nossos olhos vão se abrir. Por mais que eu faça boas obras, eu, pelas minhas boas obras, jamais posso lavar os meus pecados. Por mais que eu seja fiel, com essa fidelidade eu não vou poder receber salvação. Por mais que eu tenha cumprido os mandamentos, mas com os mandamentos eu não posso lavar os meus pecados. Então eu somente vou poder receber maldição, eu somente vou receber destruição, eu somente tenho que receber maldição. O João Batista conduz o nosso coração dessa forma. Mas quando as pessoas começam a vida espiritual, no começo elas fazem boas obras, são fiéis, cumprem os mandamentos, ofertam, frequentam a igreja, elas pensam que assim vão conseguir ter uma vida espiritual boa. Hoje em dia ainda há muitas pessoas que pensam dessa forma. São pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. O pecado jamais é lavado desse jeito. E vivendo desse jeito, assim não dá. Não adianta. Porque eu cometi pecado, eu sou da descendência má de Adão. Então, pelo meu esforço,
Eu não posso lavar o meu pecado. Então, eu acabo descobrindo isso. Antes de Jesus Cristo vir, se vier o João Batista, ele nos mostra isso. Então, assim a gente descobrir isso, a gente começa a procurar um outro método para ter os nossos pecados lavados. E é nesse momento que a gente começa a procurar Jesus Cristo. Ah, sim, somente Jesus Cristo quer me lavar dos meus pecados. E aí começa a olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém. E estava fugindo para o Egito. E ele viveu na Galileia. E quando Jesus Cristo tinha 30 anos, ele estava trabalhando com José de carpinteiro até então. E um dia Jesus Cristo parou de trabalhar de carpinteiro. E pelo Evangelho de Deus, ele começou a trabalhar. Ele começou a procurar discípulos no Mar da Galileia. E ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele, de Jerusalém, ele percorrendo Jerusalém, estava pregando o Evangelho fortemente. E ele recebeu ira e raiva das outras pessoas. E um dia ele foi morto e foi para o Monte Calvário crucificado. E ele foi ali crucificado. E naquele tempo, sabe o que os judeus falaram? O que Jesus falou para os judeus? Está consumado. Está consumado todo o trabalho de Jesus Cristo. Ele queria nos salvar dos pecados. E para nos salvar dos nossos pecados, Jesus Cristo morreu na cruz. Quando eu queria viver centralizado em mim e eu queria lavar os meus pecados, eu fiz bondade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então era só isso que aparecia no nosso coração. Mas eu fiz obras, eu ofertei, fiz trabalho voluntário. Aí a gente acaba descobrindo que nada disso adianta para lavar os nossos pecados. Até agora eu fiz muitas boas obras. Mas isso não me ajudou nada para lavar os meus pecados. Eu cumpri muitos mandamentos, mas isso não me ajudou em nada para lavar os meus pecados. Eu fui fiel a Deus, mas isso não pôde de jeito nenhum lavar os meus pecados. Então eu não tenho nenhuma condição para os meus pecados poderem ser lavados. Então, tudo isso serve para eu desistir do meu coração. Desde então, eu começo a olhar para Jesus Cristo. Porque eu não consigo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus Cristo morreu na cruz para lavar meus pecados. Então, essa morte de Jesus Cristo na cruz, a morte que eu deveria morrer, ele morreu no meu lugar. Então, essa morte de Jesus é como se fosse a minha morte. Então, se Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e tudo foi pago, então, não foi só meu pecado que foi lavado, né? Não, porque eu não fiz nada. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, foi isso que perdoou todos os meus pecados. Ele levou todos os meus pecados na cruz e não sobrou nenhum pecado. Ele morreu na cruz pelos meus pecados.
E por causa disso que nós podemos ir para o céu, porque meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Meu esforço, minha força, não, tirando os olhos disso, mas olhando para a cruz, é que nós acreditamos. Então, enquanto nós olhamos para a cruz, ai, acabou o meu pecado. Ai, já foi pago todo o meu pecado. Ah, então já foi já recebi toda a maldição pelo meu pecado. E depois, quando a gente lê a Bíblia, o que é incrível? Eu começo a enxergar uma Bíblia que eu nunca havia enxergado antes. Em Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ah, a Bíblia está falando que nós somos santificados. Não é porque eu vivi de uma forma santa e boa que eu fui santificado. Mas porque Jesus Cristo deu o seu corpo e pela sua oferta é que nós fomos santificados. Então, porque meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve. Ah, é assim que eu me torno santo. Isso não está no meu esforço, está em Jesus Cristo. Então, o João Batista, ele está mostrando que pelo seu esforço não dá, né? Ele está mostrando que a gente precisa de Jesus Cristo. Então, quando vem o trabalho de João Batista no nosso coração, então eu fazendo bondade, eu fazendo boas obras para receber o perdão dos pecados, Deus mostrou que isso é inútil. Só existe um caminho que eu posso receber para ir para o céu. É a morte de Jesus Cristo na cruz. Se não for através disso, eu jamais posso ser santificado dos meus pecados. Porque Jesus Cristo, ele já recebeu todo o castigo do nosso pecado. Então, se na cruz todos os meus pecados forem lavados, qualquer pecado que eu cometer já foi lavado na cruz. Ah, por isso que eu me torno santo. Está escrito, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, Jesus Cristo não lavou o nosso pecado de uma forma vaga na cruz, mas ele lavou de uma forma perfeita. Ah, eu sou santo. Eu sou justo. Todos os meus pecados foram lavados. Ah, Jesus Cristo lavou na cruz, meus pecados tão brancos quanto a neve. Então, a gente pode ter essa fé no nosso coração. Então, pela fé, nós podemos nos libertar dos pecados. Então, João Batista vem no nosso coração. Eu faço bondade, eu fazendo boas obras. Ele mostra que através disso eu não posso receber a salvação. As pessoas que escutam a pregação de João Batista, por mais que eu faça boas obras, então isso não vai adiantar. Então, se eu cumprir um mandamento e todos é a mesma coisa, nenhum mandamento e um, então é a mesma coisa que não cometer nenhum. Algumas pessoas, elas pensam que vão para o céu por causa das suas boas obras. Tem uma pessoa que eu conheço que foi para a prisão porque acreditou em Jesus e ficou na prisão por 12 anos. E ela estava acreditando nesses 12 anos que ela passou na prisão. E eu falei para ela, você não vai para o céu porque você fez isso.
A Bíblia está falando que pelas obras ninguém pode ser salvo. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, você já foi para a prisão alguma vez? Você pensa que estando na prisão só eu sofro? A minha esposa, ela está vivendo quase como uma mendiga. Os meus filhos eles cresceram comendo a casca de frutas que tem no chão. E você dizer que eu não vou para o céu? Sim, nenhuma bondade, nenhuma obra que a gente faça vai nos levar para o céu. Só existe um caminho. É o sangue de Jesus Cristo na cruz. Vocês têm que abandonar todas as suas boas obras. Porque assim você vai poder olhar para Jesus Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados. Lavar os pecados não é pela nossa boa obra. Está na cruz para lavar todos os nossos pecados. Por isso que nós, recebendo o sangue de Jesus Cristo na cruz, é que podemos nos justificar. Eu já fiz muitas obras, muitas boas obras, mas nada disso me ajudou a ir para o céu, mas só me atrapalhou. Mas pelo contrário, as maldades que eu fiz, isso me ajudou a ir para o céu. Porque assim eu pude reconhecer que somente pelo sangue de Jesus Cristo eu posso ir para o céu. E eu tenho intrepidez por causa disso. Muito obrigada. Até a próxima. Até logo.